Olá, eu sou Jocimara de Souza Brito, discente do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, Polo Manaus UFAM. Vim apresentar o meu mapa conceitual, atividade solicitada pela disciplina Problemáticas de Educação Física. Durante essa jornada, nós debatemos e discutimos muitos dos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Alguns deles são o abandono docente, a relação entre a teoria e a prática, os aspectos legais da educação física, o afastamento e a indisciplina, o ensino do esporte, questões de gênero e os temas geradores. Lembrando que cada um desses temas foram trabalhados semana por semana. Vamos relembrar cada um desses temas? A primeira semana teve como texto base Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Fernando Gonzalez. De acordo com Gonzalez, nós temos aí três atuações docentes. A primeira, tradicional ou esportivista. A segunda, rola-bola, ou conhecida também como abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. E a terceira atuação, que é a renovadora. E cada uma dessas atuações possui as suas próprias características. Na atuação tradicional, é comum ver o foco no treinamento, em técnicas e em táticas, uma vez que o professor ele está focado ali em levar as equipes, né, para competir. Nessa atuação também é possível que a gente perceba aí a exclusão dos alunos menos habilidosos no momento das aulas, até porque o foco está voltado aí para o treinamento esportivo, e a gente percebe também uma desigualdade de oportunidades na participação, né, entre meninos e meninas. Já na atuação docente chamada de rola-bola, a gente percebe aí como característica atividades soltas e sem intencionalidade, onde o aluno ele vai escolher se vai participar ou não dessa aula. Além disso, o domínio das aulas práticas, né, pelos meninos e a exclusão das meninas, uma vez que elas podem se sentir envergonhadas pela falta de habilidade ou até mesmo por outro motivo. Nós vamos perceber também que os alunos habilidosos, eles ditam as regras no momento da aula. E outra característica que pode acontecer é o professor estar ausente no momento da aula, que é algo muito grave, ou ele pode fazer poucas intervenções ali no momento da sua aula. Já na atuação renovadora, a gente percebe um professor que ele se empenha aí para ensinar os conteúdos, sempre buscando acolher e os alunos para que eles participem de forma dinâmica, de forma completa nas suas aulas, né? E ele busca sempre por inovação e melhoria contínua nas suas estratégias. Gonzalez também analisa, né, essas atuações a partir de quatro dimensões. A primeira é o processo de transformação da área, ou seja, a história da educação física, né, desde a sua criação até os dias de hoje. As condições de trabalho do professor, se tem material, se não tem, como é que ocorre. Outra é a cultura escolar, ou seja, como essa disciplina ela é vista no ambiente escolar, vista pela comunidade escolar. E a quarta dimensão é a disposição social do professor, ou seja, a sua vivência, né? O que ele viveu aí até se tornar professor de educação física. Já na segunda semana, o texto base foi a relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, a autora Suraya Darido. Nessa semana, nós discutimos, né, nós debatemos a relação entre aula teórica e aula prática. E no texto, a gente pôde ver aí como é trabalhada essa teoria e essa prática conforme o modelo tradicional e o movimento renovador.
No modelo tradicional, a gente percebeu que ele tem um foco no ensinar a fazer, ou seja, na dimensão procedimental, onde ocorre aí uma menor valorização do conhecimento teórico. Então, a teoria ela é deixada de lado, né, enquanto a prática ela é exaltada. Já o movimento renovador, ele tem como foco, né, integrar as dimensões procedimental, conceitual e atitudinal, fazendo com que os alunos tenham uma melhor compreensão, né, dos sentidos e significados, dos aspectos históricos, sociais e culturais de cada prática esportiva, de cada prática corporal. Lembrando que essa junção ela é importante porque vai configurar para a educação física o saber próprio, né? Vai contribuir para a formação integral dos nossos alunos e vai promover a autonomia e a reflexão crítica dos alunos e também do professor. Passando para a terceira semana, o texto base foi Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Autoras Fernanda Moreto e Soraya Darido. Nessa semana, nós debatemos e conhecemos, discutimos, né, relembramos as leis que regulamentam a área de educação física, passando ali pela LDB de 1961, a LDB de 1971, a LDB de 96 e a Lei 10.793/2003. E aqui no mapa conceitual eu estou dando foco maior à nossa última Lei de Diretrizes e Bases de 96, que tornou, né, o componente curricular de educação física obrigatório na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, tá? E também tinha a questão das facultatividades, né, de quem podia, de quem não podia participar da aula. E por conta de uma confusão e de uma falta de esclarecimento, lá em 2003 foi feita uma nova lei, né, tentando explicar a questão da facultatividade. E aí a gente verifica o quê? Que ocorreu a facultatividade em alguns casos, mas ainda assim, né, gerando muitas dúvidas e abrindo possibilidades para as várias interpretações, principalmente na participação ou não das aulas práticas e teóricas, né? De acordo com o texto, e com os estudiosos e com todos que debatem sobre a área, essa lei ela foi mais que um retrocesso do que um avanço, porque ainda assim nós continuamos com várias interpretações dessa lei, prejudicando assim o reconhecimento e o crescimento da educação física escolar. Na quarta semana, o texto base foi o afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. As autoras foram Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Gil Ginciani. Então, os autores, né? Então, nessa quarta semana, nós debatemos a respeito das causas, né, dos afastamentos e da indisciplina que ocorre no ambiente escolar, não somente na disciplina de educação física, mas em várias outras disciplinas. Então, as possíveis causas apontadas por esses autores em relação ao afastamento está relacionado aí aos aspectos legais, que são as leis a lei de facultatividade, né, querendo ou não, essa falta de esse embaralhamento da interpretação, né, se pode, se não pode, se é ou se não é, acaba que afastando esses alunos, porque muitos deles vão escolher driblar aí, escolhem usar essa brecha que a lei tem, né, e acabam não participando dessa aula. Outro motivo é a organização escolar, ou seja, do horário onde que ocorre essa aula, que pode ser no contraturno ou no mesmo horário. A gente já sabe que quando é contraturno, há uma quebra da presença do aluno na escola, dificultando assim a sua participação, até por conta aí da sua vida mesmo, né, profissional ou até mesmo de estudos, porque muitos alunos, dependendo aí do nível de ensino, eles utilizam outro horário para fazer um curso de idiomas ou outra prática, não é mesmo? Outra causa possível é o foco excessivo em alguns esportes, né, conhecidos como quarteto fantástico. E aí nós estamos falando do futebol,
do basquetebol, do vôlei, do handebol, já incluindo o futsal também que está ali, paralelo ao futebol, né? Então, muitas vezes, os professores, eles dão tanta importância, não que não seja importante, mas de forma repetida esses conteúdos, que acaba afastando os alunos que não têm muita habilidade ou que não se interessam por esses esportes. Outra possível causa é a exclusão dos alunos menos habilidosos. A gente sabe que o objetivo maior da educação física não é a formação de atletas, e sim de quê? De promover a saúde, não somente físico, mas o mental, né? É promover o bem-estar do nosso aluno, é formá-lo de forma integral, né? Outro possível causa para afastamento dos nossos alunos são as práticas socialmente vinculadas ao masculino, é justamente aquela divisão entre atividades masculina e feminina, né? Por mais que a gente saiba que isso não existe, por conta de tudo que já vem enraizado aí na nossa sociedade, as meninas acabam é, auto-excluindo das atividades por acharem que são apenas de meninos. Bom, e as possíveis causas relacionadas à indisciplina, nós temos aí dois pontos de vista. Primeiro, dos professores e gestores, que atribuem essa indisciplina à falta de participação das famílias, né, no ambiente escolar. E nós também temos aí o ponto de vista dos estudantes, onde a aula desinteressantes, os professores eles são descomprometidos, a questão do bullying também, né, são fatores aí que levam esses alunos a serem indisciplinados. Mas o texto, ele vem aí com sugestões de enfrentamento, que é muito importante, né? Como, por exemplo, a diversificação das práticas corporais, práticas inovadoras garantindo o acesso de todos, ou seja, o acolhimento de todos, a abordagem consistente que trabalhe todas as dimensões, procedimental, conceitual e atitudinal, fazendo com que esses alunos eles possam participar, né, e partilhar os conhecimentos adquiridos aí na nossa disciplina. Quinta semana, nós temos como texto base Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, como autor o André Barroso. Então, essa semana nós debatemos a respeito do ensino do esporte, né? Por que ensinar o esporte? Para que ensinar o esporte? Quais são os benefícios que ele traz para os estudantes, né? E aí a gente estudou a partir do modelo tradicional e do modelo renovador. No modelo tradicional, nós vimos que o foco maior é o esporte na escola, né? Que é a prática pela prática, onde o professor ele dá uma atenção excessiva em gestos técnicos isolados e ele sempre vai procurar aí a performance total dos seus alunos, assim como ele quer detectar novos talentos, né? E o que, que acontece? A gente já consegue linkar aí esse modelo tradicional com a atuação tradicional que ainda ocorre e muito nos dias de hoje. Já o ensino no esporte, no modelo renovador, a gente tem como foco o esporte da escola, onde esse professor, né, ele vai procurar integrar o ensinar a fazer com o ensinar sobre fazer, ou seja, a teoria e a prática, levando aí para que o aluno possa ter uma boa compreensão, onde ele possa ter uma contextualização melhor do esporte e ter uma reflexão crítica sobre isso. Além disso, esse modelo renovador ele vai assegurar a participação de todos os alunos, contribuir para a formação integral, também vai procurar aí, né, diversificar as modalidades, promover a inclusão e participação de todos e desenvolver valores e atitudes positivas. Então, o ensino do esporte, a gente consegue perceber que já não pode ser mais de forma tradicional, tem que ocorrer aí uma transformação, porque aprender o esporte por aprender não faz sentido, né? Mais uma vez o objetivo da nossa disciplina é formar o nosso aluno integralmente, é ele praticar o esporte, mas sabendo por que ele está praticando, qual é a sua importância, como é que está ali dentro do contexto social e histórico. Então é bem importante.
Na sexta semana, nós tivemos como texto base Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do autor Osmar Júnior. No início do texto, o autor ele vem fazendo uma diferenciação entre gênero, sexo e orientação sexual e ressaltando a importância de nós conhecermos a diferença entre esses três termos. Mas o seu debate, né, o seu foco maior com este texto era discutir aulas separadas e aulas mistas. Qual era a melhor forma, né? E como elas se justificam. Então, as aulas separadas, os professores que defendem esse tipo de aula, eles justificam que é importante porque tem aí as transformações da puberdade, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Existe aí também a questão das atividades exclusivamente masculinas e exclusivamente femininas, além também aí das habilidades motoras diferentes, tanto entre meninos e meninas, mas a gente sabe também que existe essa habilidade motora diferente entre pessoas do mesmo sexo, né? O intersexo, entre meninos e meninos, entre meninas e meninas, né? Então, outro ponto de vista do texto era a respeito das aulas mistas, né? Dizendo que elas são importantes porque elas promovem o diálogo, elas desenvolvem a questão da empatia e do respeito, principalmente possibilita conhecer o que é diferente. E a gente viu que trabalhar em conjunto, ter essas aulas mistas são muito válidas, né? Mais do que ter aulas separadas, porque através das aulas mistas é possível trabalhar vários valores e princípios importantes, né, para os nossos alunos. Prosseguindo, nós chegamos aí na sétima semana com os temas geradores, onde o nosso texto base foi a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde ele vem falando sobre o diálogo como uma forma de melhorar e de impulsionar aí o aprendizado, né? Mas ele também fala a respeito do problema limite e do inédito viável, né? Que seria o problema que nós temos ali e a forma como nós podemos solucioná-lo. E aí nós fomos convidados, né, a descrever, a escrever sobre o nosso problema limite dentro do nosso ambiente escolar e possivelmente um inédito viável, ou seja, uma solução para esse problema, uma vez que a gente tem agora aí um aporte teórico, né, muitas informações de como melhorar aí a nossa prática. Por fim, eu apresento para vocês o meu mapa conceitual, mostrando aí todas as problemáticas que foram estudadas a cada semana e como é possível, né, ver aí que uma está interligada, está relacionada com a outra. Um exemplo são as atuações docentes, né? Elas estão muito ligadas à questão desses aspectos legais. A gente sabe que muitos professores não conseguiram evoluir juntamente com a disciplina, muitos estão estacionados lá na atuação docente esportivista, tradicionalista, enquanto outros estão ali no desinvestimento pedagógico e outros estão conseguindo avançar, embora a lei ainda abra aí muitas brechas, né, de dúvidas em relação à participação ou não da aula prática, da aula teórica, enfim. Outra relação que nós podemos ver é justamente entre o ensino do esporte e a relação entre teoria e prática, né? A gente sabe que é importante aprender sobre os esportes, mas a forma como nós devemos aprender não deve ser prática pela prática, ou seja, ensinar para os nossos alunos, na verdade, né? A prática é pela prática, e sim a prática com consciência, buscando aí trabalhar toda a dimensão procedimental, conceitual, né, atitudinal, fazendo com que o nosso aluno ele tenha aí uma gama de conhecimentos, não só da parte motora ali, dos gestos técnicos e táticos, mas também da parte social e histórica do esporte. Então, a gente consegue perceber que há uma relação entre todas essas problemáticas. Muito bem, eu fico por aqui. Obrigada pela atenção de todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!